O perdão, o perdão é necessário. O perdão é importante. Nós precisamos nos perdoar. Nós precisamos perdoar aquela pessoa que nos fez mal. E deixa eu falar uma coisa para você: não espere dos outros aquilo que você tem a capacidade de fazer. Não espere que os outros realizem aquilo que Deus te capacitou de realizar. Você tem a força, você tem a unção, você tem o poder de Deus para poder realizar aquilo que os fracos não conseguem fazer. Por quê? Porque o fraco sempre espera do forte aquilo que ele não pode fazer. É por isso que aquela pessoa que você sabe que está errada, que você sabe que cometeu um mal contra você, é por isso que você sabe que aquela pessoa que realizou um dano, talvez irreparável na sua vida, ela fica esperando você falar com ela. Mas eu te aconselho a você descer ao Senhor e pegar o telefone e ligar: olha, me perdoa. Que talvez ela fique confusa naquele momento e fale: eu te perdoar? Você está me pedindo perdão, mas sou eu que tenho que te perdoar. Nesse momento eu já vi casos que, pela atitude de simplicidade e humildade de uma pessoa, o que acontece? A pessoa que sabe que está errada, a pessoa que sabe que cometeu um erro irreparável às vezes, ela vai se tocar e nesse momento vai haver uma reconciliação. Grave o que eu vou te falar: a reconciliação não é o esquecimento de uma ofensa, mas sim o perdão dela. Quer que eu repita? Você quer que eu repita para você gravar isso? A reconciliação não é o esquecimento de uma ofensa, mas sim o perdão dela. Talvez você nunca esqueça, mas você pode liberar esse perdão. Para quê? Porque você liberando esse perdão, você vai estar amarrando essas pedras que estavam no seu calcanhar e lançando no oceano, naquele mar que Deus chama do esquecimento. Então, eu começo por mim, precisamos perdoar. Você acha que eu nunca tive problema na minha família? Você acha que pessoas que eu aconselho nunca tiveram problemas na família? Você sabia que vai ter Natal hoje, essa festa natalina, né? Vai ter pessoas que vão passar com amigos, mas não vão passar com família? Você sabia disso? E eu digo para você, o que é mais importante, a família ou os amigos? A família é mais importante. Sabe, se essa pessoa não tem força para pedir perdão, para reatar esse relacionamento, você que é um jovem ungido, cheio da presença de Deus, em nome de Jesus, recebe força aí para liberar esse perdão, mesmo sabendo que você está certo. E deixa eu falar uma coisa para você: quem é que disse que você está certo ou errado? Foi você. Mas quem é que tem o poder de julgar? É Deus. Deus é o único que tem o poder e a toga para poder julgar as nossas atitudes. Então, às vezes, a gente acha que está certo e, no fundo, a gente acaba estando errado. Então, para não entrar na questão do mérito, o que a gente faz? O que nós devemos fazer? Não importa. O que importa é que eu vou chegar lá e vou consertar esse negócio. E outros, desculpa o termo, são até um pouco mais carinha de pau. Sabe que está errado, mas fica fazendo doce. Deixa eu falar uma coisa para você: não adianta fazer doce com Deus. Como no livro de Marcos está escrito, se você é um homem de oração, uma mulher de oração, uma pessoa de jejum, de consagração, abre sua boquinha para orar e tiver mágoa no coração contra alguém, sabe o que acontece? A oração não sobe, a oração não é recebida, a oração não acontece. Mas não é o pastor que está falando isso, não. É Deus que está falando isso através do evangelista Marcos, na sua palavra de Marcos capítulo 11. Como eu falei, Marcos capítulo 11, no verso 25. E quando estiveres orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Olha só que coisa. Perdão é coisa para inteligente. Porque você pensa: bem, se eu não perdoar, Deus não me perdoa. E se Deus não me perdoa, será que há salvação para mim?
Como é que pode isso? Você fez uma pergunta, eu vou te responder. Mateus 11, 44 e 45. Orai pelos que vos perseguem, bendizei o que vos maldizem, para que vos tornei filho do vosso Pai Celestial. Eu vou ler essa palavra na íntegra para você, porque eu li o comentário aqui, ela me fugiu da mente, e como eu falei, eu não estou expert nesse assunto ainda, né? Mateus 5, 44 e 45 diz assim, mostrar para vocês, tá? Está escrito, Mateus 5, 44 e 45. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos tornei filho do vosso Pai Celeste. Porque ele faz nascer o sol sobre justos e injustos, porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Agora, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos maldizem. Gente, só que no outro texto está dizendo, se você não perdoar, a oração não tem efeito. Então, se nós elencarmos um texto com o outro, nós vamos entender que primeiro nós precisamos perdoar para depois orar. Alguém está entendendo aí? Alguém já pescou? Alguém pescou? E eu vou dizer outra coisa para você. Todo mundo na vida precisa perdoar alguém, inclusive eu. E o maior perdão, o perdão mais difícil de ser liberado, sabe para quem é? É para alguém que a gente ama. É para alguém que nós temos um carinho, um afeto. É para alguém que convive com a gente, né? Talvez um irmão, talvez um pai, talvez uma mãe, talvez um marido, talvez uma esposa, talvez um colega, entendeu? O que importa é que você vai tomar essa decisão hoje. Deus não me colocou aqui essa hora da madrugada para contar a história para você que não vai surtir efeito na sua vida. Deus me colocou aqui nessa madrugada para dizer de uma palavra que é viva e eficaz, que tem o poder de transformar a sua vida. Só que a transformação que essa palavra pode ocorrer na sua vida depende mais de você do que de Deus. Por quê? Porque está correlacionado à sua atitude. E a sua atitude, qual deve ser? Simples, perdoar. O perdão vai requerer atitudes que você precisa fazer que a outra pessoa não tem coragem, porque é fraca. E você que é forte, pela unção do Espírito, entende o que eu falo? Tem a força e a capacitação de realizar aquilo que fracos não conseguem. Porque fracos, na verdade, precisam ser carregados pelos fortes. E quando você passa a exercer o perdão, Deus te dá a capacitação de abraçar e carregar aquele que está caído e perdido. Você continua sendo um canal de Deus aqui nessa terra, nessa realidade. Agora, voltando para falar da parábola. Débora, o Adelmo já está aí? Queria que eu ouvisse essa parábola, rapaz. Tinha dia, gente, com o Adelmo lá na igreja, às vezes o negócio estava pesado, né? Como eu costumava falar, né, Adelmo? Né, Débora? E ele ficava até meio com falta de ar. Né? Eu até perguntava, gente, posso continuar? Aí, pode continuar. Então, eu vou falar a parábola, né? Espero lembrar dela na íntegra, né? Da história ou da lenda, né? Mas é uma parábola que ela mexeu muito comigo, sabe? Essa parábola, ela me fez refletir sobre a vida, me fez pensar. E a parábola é o seguinte, um homem, né, cresceu, estudou, amadureceu, conquistou, realizou e casou com uma linda esposa. Teve lindos filhos. E depois de ter lindos filhos, foi passando-se os anos, ele acabou se afastando um pouco do seu pai, da sua mãe, e no decorrer do tempo o seu pai faleceu e sua mãe continuou a viver por muitos anos. Só que o relacionamento deles era um pouco conturbado. Amém. O relacionamento deles era um pouco conturbado. Do filho com a mãe. Então, o filho fez da sua esposa e dos seus filhos a única... Fala aí, Adelma, paz do Senhor, meu filho. Seja bem-vindo, hein? Mas o filho fez da sua família somente a esposa e os seus 3 filhos.
e excluiu a mãe do seu vínculo de relacionamento, visitando ela ocasionalmente. Por quê? Por causa de mágoas do passado, por causa de problemas mal resolvidos do passado, né? É por isso que eu costumo dizer, tudo aquilo que a gente deixa pendente, uma hora a gente vai ter que resolver. Tudo aquilo que a gente deixa mal acabado, a gente vai ter que regressar lá e voltar e arrumar e colocar as coisas em ordem. Para quê? Para que o presente continue fluindo. Então, glória a Deus, como eu já sinto forte a presença de Deus aqui, eu sou impelido a dizer para você, chega de se acovardar, chega de ficar esperando dos outros aquilo que Deus hoje está te capacitando de fazer. Vai lá e resolve esse problema. Vai lá e resolve. Então o que acontece? Esse homem casa com uma linda mulher e de repente essa mulher chega para ele, essa mulher chamada esposa dele, não vou dizer o nome dela, chamada esposa dele, ela chega para ele e fala assim, eu gostaria que você tivesse um encontro com uma mulher. Aí ele se assusta, olha para ela e fala, mas você é a mulher da minha vida, não estou te entendendo, mas você é a mulher da minha vida. E ele vai dizer assim, eu sou feliz com você, eu tenho meus filhos, mas a esposa ela vai ser persistente, fala, mas eu quero que você se encontre com outra mulher. Ele pergunta, mas por quê? E ela responde, porque eu sei que você ama ela. E o homem coça a cabeça, fica confuso e pergunta, quem é essa mulher? Aí a esposa diz, essa mulher é a sua mãe. Aí ele fica pensativo e lembra das mágoas e das visitas ocasionais que ele faz a ela por causa de mágoas que ele tem no passado, problemas mal resolvidos, problemas que foram empurrados com a barriga. E aí está o grande erro quando nós empurramos um problema com a barriga. E o que acontece? Ele resolve ouvir o conselho da esposa. Ele resolve ouvir o conselho da sua amada esposa. Então eu preciso dizer uma coisa para você. Há momentos na nossa vida que nós precisamos ouvir o conselho da nossa amada, né? E diga-se de passagem, esses momentos são muitos momentos, né? Porque a pessoa que Deus coloca do nosso lado, por mais ignorante que seja, desculpa a sinceridade, pode ser voz de Deus para nós, pode ser voz de Deus para você, pode ser voz de Deus para mim. É sua intimidade com o Espírito Santo que vai dizer se ela está sendo voz de Deus ou não. Então esse homem, ele escuta a mulher dele, mas ele faz uma oração antes. E ele faz uma oração antes, Senhor, será que a minha esposa está sendo usada por Deus? Será que é para eu fazer isso? Eu não tenho estrutura emocional para isso, eu não consigo. Então ele vai ouvir uma doce voz do céu que vai dizer assim, mágoas foram feitas para serem afogadas no oceano, não espere dela aquilo que você pode fazer. Mágoas foram feitas para serem afogadas no oceano, não espere dela aquilo que você pode fazer. Olha que coisa tremenda. Olha que coisa linda. Então aquele homem, ele decide no coração dele, ele decide tomar uma decisão, e essa decisão vai libertar ele dos grilhões, vai libertar ele das algemas. Ele liga para a mãe dele, e o que ele faz? Ele liga para a mãe dele, e o que ele faz? Ele convida, mãe. Ela vai falar, meu filho? E ele vai dizer, sim, sou seu filho. E ela vai dizer, há quanto tempo? E ela responde, aconteceu alguma coisa? E ele vai dizer, não, mãe, eu estou te ligando porque eu queria conversar com a senhora. E ela vai perguntar, tem certeza? Não está acontecendo nada? Está tudo bem com você? Você está precisando de alguma coisa? É isso, né? Aí ele vai dizer, não, mãe, eu quero convidar a senhora para jantar comigo e ir ao cinema. Aí, por uns instantes, a ligação fica muda e ela diz, sim, eu aceito o seu convite, né?
Aí ele desliga o telefone e quando chega a data acertada do passeio, do convite do jantar e do cinema, ele vai buscar a sua mãe no seu carro. E só que no decorrer da jornada, ele está nervoso, parecia que era encontro de namorados ou encontro de pessoas pela primeira vez. E ao se deparar na porta da casa da mãe, ele encontra ela vestida com um vestido mais bonito que ele sabia, com um cabelo de escova, um sorriso irradiante nos lábios e com uma luz que reverberava da sua face, parecendo ser a luz divina de um anjo. Por quê? Porque pai e mãe é voz de Deus aqui na terra. Pai e mãe é voz de Deus nessa terra para você, jovem. Por mais que você não goste, por mais que você não queira ouvi-los, por mais que você não queira atendê-los, Deus usa pai e mãe para instruir, corrigir e nos direcionar a um futuro promissor. Ah, mas meu pai é um cachaceiro, meu pai não é crente. Eu não estou falando aqui da religião do seu pai. Eu estou falando aqui, por mais que seja contrário à fé que você segue, por mais que seja contrário ao mentor que te direciona, pai e mãe é voz de Deus aqui na terra. Então, a mãe daquele homem já formado, com filhos e esposa, ele vê que a mãe desce vagarosamente da escada com um sorriso irradiante nos lábios e ajuda a entrar dentro do carro. E quando ele entra, os dois abrem um sorriso. E eles vão em direção ao restaurante. E quando chega no restaurante, o homem pega o cardápio e começa a ler para sua mãe para saber qual seria a opção que ela desejaria comer. E enquanto ele está lendo, porque a mãe só enxergava figuras grandes devido à sua idade avançada, devido a ela já ser uma idosa, o que acontece? Ele começa a ler e quando ele para de ler e olha para ela, ele percebe que ela está com um olhar fixo para ele, de uma pessoa apaixonada. E ele pergunta: mãe, o que foi? Aconteceu alguma coisa? Ela disse: não, meu filho, eu estou me lembrando há muitos anos atrás, quando eu fazia isso que você está fazendo comigo. Era eu que li o cardápio para você. E o filho, procurando consertar as coisas, disse: mãe, a senhora leu para mim, mas hoje é a hora, é o momento de eu fazer isso para a senhora. Você está entendendo? Você está me entendendo? É o momento de eu fazer aquilo que a senhora fez por mim. E ele, lendo o cardápio, eles escolhem a comida e o papo vai rolando, a conversa vai acontecendo e de repente, quando eles dão conta, já passou do horário do cinema. Por quê? Porque mais importante que o passeio era a comunhão que eles estavam tendo um com o outro. Entende? Mais importante do que qualquer passeio é a presença do filho na vida dos pais. Então, o que acontece? A mãe diz para ele assim: olha, não dá mais tempo para a gente ir no cinema, mas você me permite te fazer um convite agora? Aí o filho vai dizer: claro, eu quero outro momento desse, mas sou eu que vou te convidar. Agora é por minha conta. Aí o filho vai lá, paga a conta, pega a mãe, leva ela para casa e quando chega na casa dele, a esposa pergunta: e aí, meu amor, como é que foi esse encontro? E o marido diz: foi o melhor encontro da minha vida. Eu estou me sentindo bem. Eu estou me sentindo feliz. Você não sabe o bem que você me fez. Você não sabe o que você conseguiu fazer acontecer na minha vida e na vida da minha mãe. E ele abraça a esposa, abraça a sua amada, agradece ela e fica aquele momento alegre, ele na ansiedade de poder ter um outro encontro com a mãe. E aí acontece o inesperado. Passados-se os dias, ele vai receber um telefonema dizendo que a mãe dele tinha sofrido um infarte fulminante e tinha morrido. E eu até me emociono quando falo isso, glória a Deus. E naquele momento ele se desaba em lágrimas, ele chora e
Logo em seguida, depois do enterro, ele recebe uma carta do restaurante que ele tinha ido com a mãe dele, dizendo o seguinte: meu filho, eu te escrevi essa carta porque eu sabia que eu não estaria mais aqui com você. E você não imagina o bem que você me fez me trazendo aqui para poder jantar com você. Por isso eu deixo esse cheque para você vir jantar nesse restaurante com a sua amada esposa. Meu filho, nesse momento eu sei que eu não estou mais aqui, mas saiba que aonde eu estiver, eu continuarei te amando, porque eu ouvi dos seus lábios que você ainda me ama. E naquele momento o filho chora, se derrama em lágrimas. E a mesma voz que disse para ele lançar no oceano as mágoas, a voz disse para ele: entenda, você fez a tempo aquilo que você poderia fazer, porque você conseguiu dizer para ela o quanto você a amava enquanto ela era viva. Por isso, não se entristeça, porque você foi forte em liberar um perdão por causa de coisas bobas que a vida nos traz. E naquele momento, aquela voz que veio do Espírito Santo consolou o coração daquele homem. É forte isso. E ele ficou completamente envolvido pelo Espírito Santo. Aquele homem conseguiu dizer para a mãe dele que ele amava ela apesar dos problemas que a vida trouxe para ele. Aquele homem conseguiu dizer para a mãe dele o quanto ela era importante, o quanto ela significava para ele, apesar dele entender que ela estava errada em algumas colocações do passado. Ele conseguiu abrir mão da razão dele, entre aspas, que nós achamos que muitas vezes temos, né? Ele conseguiu abrir mão do egocentrismo dele, voltar atrás e pedir perdão para ela pela ausência, pela rebeldia, pelos males, pela falta da presença. Ele conseguiu dizer para ela, olhando nos olhos dela: eu te amo, mãe, e eu quero ter mais momentos desse contigo. Só que aquele seria o último momento da vida dele. Por quê? Porque Deus sempre vai dar uma oportunidade, ainda que seja no último instante. Deus sempre vai dar uma oportunidade para nós consertarmos aquilo que nós fizemos de errado. E talvez seja você. Não estou dizendo que seu pai vai morrer, nem que sua mãe vai morrer. Eu estou dizendo que talvez eu e você possamos estar enfrentando esse momento de alguém que a gente ama muito. Está esperando a nossa visita, está esperando o nosso abraço, está esperando o nosso beijo, está esperando principalmente a gente dizer: eu te amo. Porque o amor é a força mais poderosa de todo mundo. Sabe por quê? Porque Deus é amor. Deus se define na palavra amor. E o amor é a força mais poderosa desse mundo, que quebra corrente, quebra grilhões, dilacera qualquer amarra que está nos causando qualquer enfermidade, porque a falta de perdão é capaz de trazer doenças que nós às vezes não temos noção. E eu termino essa história dizendo para você: pega o telefone quando você acordar, faz a ligação. Que festa natalina é essa onde não há perdão? Que festa de final é esse que não há comunhão com a sua família? Que festa é essa que você quer realizar se não tem aquele ente querido do teu lado?
Mas pastor, no meu caso eu tenho certeza do mal que ele me causou. Não importa. Não importa. O que importa é que você é diferente. Mas pastor, é crente também. Tem um segmento de fé, é obreiro, é até do ministério. Não importa. Se você é capaz de fazer aquilo que ele não faz, é porque Deus te deu uma unção, essa capacitação de realizar coisas que pessoas que não têm, não conseguem fazer. E Deus está esperando que você tome uma atitude. Atitude essa que talvez a pessoa que não esteja ouvindo essa mensagem nunca consiga tomar. Por quê? Porque não teve a oportunidade de receber da parte de Deus esse ensinamento que pode trazer para você um grande alívio na sua alma. Aquele homem poderia viver o resto da vida dele se amargurando, poderia viver o resto da vida dele sofrendo por nunca ter dito à mãe dele: perdoa-me, minha mãe, porque eu sei o quanto que eu fui injusto, o quanto que eu fui ausente, o quanto que eu fui respondão, o quanto que eu fui rebelde, o quanto que eu te abandonei quando eu constituí a minha família, o quanto que eu te deixei de lado. Aquele homem teve a oportunidade de voltar e reconstruir aquilo que tinha sido construído, que um dia tinha sido construído. E Deus está nos dando a oportunidade de nós reconstruir aquilo que o inimigo ou nós mesmos destruímos. Sabe por quê? Porque você tem força divina para realizar esse feito. Deus te capacitou. Deus te imbuiu com uma força, agora com uma presença tão poderosa que você vai sair daqui melhor do que quando você entrou. Você vai desligar esse telefone quando eu encerrar essa mensagem e você vai sentir como mudou a sua vida por causa dessa mensagem. Amém, Adelmo. Deus te abençoe. O que eu queria dizer para você, meu filho, minha filha, você consegue. Você consegue. Você é capaz. Você vai realizar isso. Aquela mãe morreu feliz e aquele filho viveu feliz. Sabe, talvez não seja a mãe, talvez seja o pai, talvez seja um irmão, talvez seja um irmão da fé, talvez seja um amigo, talvez seja um companheiro de trabalho, talvez seja um ex-relacionamento, pode ser tantas coisas, mas você precisa perdoar. Você precisa perdoar. E se for relacionamento amoroso que você sabe que não é mais da vontade de Deus, você não precisa ter mais contato com a pessoa, mas você precisa perdoar dentro de você. Porque assim você estará se libertando desse mal que você mesmo se causou. Quero dizer para você, meu filho, minha filha, você vai conseguir. Esse ano de 2016, eu vou profetizar na sua vida, vai ser o melhor ano de Deus na sua vida. Não é material não, tá? O melhor ano de Deus. Porque eu profetizando o melhor ano de Deus, as demais coisas são acrescentadas, você entende? Glória a Deus.